voltando com a doutora Clarissa para falar agora sobre vida sem câncer. Foi uma participação que ela teve num congresso internacional sobre vida sem câncer, que é um tema interessantíssimo. Interessantíssimo, e é como se esse assunto fosse me tomando, e eu realmente é uma coisa que me consome muito do meu interesse, da minha busca, né? E eu considero o câncer uma guerra, né? E acho que tem várias maneiras da gente se posicionar melhor nessa guerra. E aí está aí um ponto de superação. E nesse congresso teve várias outras participações. Sim. Qual que foi o tema principal que norteou todas as palestras, esteve presente em todas as palestras a respeito? Foi mais da prevenção, do tratamento ou da consciência como o câncer como ponto de mutação? Eu acho que entender o câncer e lidar melhor com isso foi o que foi mais ilustrado nessa palestra. Porque, veja bem, nas palestras, quando se tem um diagnóstico de câncer, você não tem... A pessoa desestrutura, é uma doença da família inteira, né? Então, tem um impacto muito grande no projeto da vida da família, né? E a gente do Congresso Online e desse grupo inteiro maravilhoso, são pessoas espetaculares que estavam unidas nesse tema. A gente tem algo para acrescentar nessa visão. Por exemplo, o paciente, quando tem um diagnóstico de câncer, ele tem que começar a entender que tem muito o que fazer, além de simplesmente estar condenado a uma cirurgia, quimio e rádio. Né? Não que não deva fazer, alguns casos tem toda a indicação, mas é muito importante saber que pode investir em saúde, que pode considerar outros pilares, né? E que isso realmente faz a diferença. Então, você cuidar de um alimento, de uma atividade física, de uma suplementação adequada, de uma satisfação espiritual. Olha que bacana. Então, assim, o que eu construí ao longo do tempo? Os pilares. Nos pilares estão lá, atividade lúdica. O paciente não ri quando o paciente tem câncer, né? É difícil, então o paciente ele tem uma vida, ele mergulha numa tragédia, numa história, e isso contribui para o avançar da doença, né? Exato. Então, a atividade lúdica é um pilar, satisfação espiritual é um pilar. Olha que bacana. E outros pilares como medicina complementar. Quando a gente chama medicina complementar, aí que está essa linda história que aí eu fui atrás em vários países, em vários lugares, buscar um pouquinho de cada para a gente montar um modelo, né? E essa é a minha grande satisfação de poder hoje estar levando casos. Eu estou indo na semana que vem para Boston, vou apresentar 2 trabalhos lá, né? É muito legal poder ter trabalhos assim, para poder isso é uma superação, né? Quem dizia, né? Então, olha, agora a gente está começando a andar de uma maneira diferente. Então, a gente está começando a criar um comitê científico e fazer isso se expressar, divulgar com uma forma de uma verdade. Que bacana, né? Hein? Então, hoje a gente tem trabalhos para mostrar. A medicina complementar, o que seria essa medicina complementar que até algum tempo atrás a gente ouvia muito falar, a medicina alternativa e tal, e hoje estão usando muito mais outros termos, né? Então, assim, eu tenho uma fala, você me permite usar aqui, né? Eu falo assim, não é uma medicina alternativa, é uma alternativa a mais na medicina. Isso é uma frase que eu levo para os médicos, para os colegas, porque... a medicina integrativa, assim, melhor denominada, leva em consideração essa coisa mais de corpo, mente e espírito, né? E essa medicina integrativa, a gente coloca assim, ou também chamada medicina de biorregulação, investe na saúde, né? Que organiza as esferas, né? Físico, emocional, mental e espiritual. Então, isso é um contexto que vale a pena a gente abordar no sentido de propor um novo modelo, um novo caminho para que os pacientes consigam saúde e qualidade. E qualidade, né? Com o contato com o paciente, ele aceita bem essa abordagem ou ele tem resistência? Sabe, ao longo desse tempo, Alci, eu tenho visto que
cada vez mais, o paciente que procura o nosso serviço, né, ele é um paciente que já procura mais ou menos direcionado, um paciente que já está buscando algo diferente. Porque se a gente tem um conceito, e esse conceito nosso é um conceito diferente, ele está indo lá para buscar. É raro hoje você ter que sofrer para explicar que precisa levar em consideração. Isso mudou bastante nesses 5 anos. Mudou muito, né? Mudou. Então, na verdade, a dificuldade não é na relação com os pacientes, as pessoas procuram e procuram cada vez mais. Isso. Concorda? E o índice de satisfação é muito grande. E o resultado é maravilhoso. Com certeza, é maravilhoso. Então, o desafio como profissional, o desafio maior é com a categoria, sim, é com o social, sim, é com o reconhecimento acadêmico, mais do que o resultado em si, sim, de uma qualidade de vida. Poderia dizer isso? Com certeza. Eu digo isso com uma experiência, porque eu fui pioneira no Triângulo Mineiro na área de transpessoal, onde a psicologia convencional, tradicional era dominante, como até hoje em muitos lugares ainda é bastante dominante, e o meu resultado era muito grande, as pessoas chegavam e não precisava divulgação, nada, as pessoas chegavam. Eu entendo isso, que sim, quando o mestre está pronto, o aluno aparece, mais ou menos isso. Então as pessoas chegam e o resultado começa a se multiplicar e naturalmente as pessoas que buscam, elas têm um entendimento, parece que vêm prontas. Parece uma coisa do inconsciente coletivo também, né? Aquela coisa de... O momento atual hoje é um momento em que se busca muito saúde, né? E estão sendo quebrados diversos paradigmas. Exatamente. Né? E você vê isso em outros países, você que tem uma andança por aí, tem ido em outros países, você percebe em outras culturas que as pessoas também estão abertas a um conceito de saúde talvez integral. Bem mais do que a gente. Olha que bacana. Bem mais. Porque o brasileiro é considerado a pessoa mais aberta em nível de cultura, que é muito mística, e de repente lá fora você está vendo diferente. Bem diferente. Olha que bacana, isso é muito bacana. Ô, Clarice, eu queria saber de você o que pessoalmente foi o start para você dar essa mudança na tua vida. Profissionalmente, você foi mostrando alguns caminhos que você foi dando sequência. E como nós somos um todo, nós não somos só profissional, nós desempenhamos papéis. Mas todos esses papéis têm um eixo que é a nossa alma. E nós também sofremos todas essas influências. E eu sei que algumas coisas acontecem na nossa vida para nos empurrarmos para seguir em frente. Porque se a gente deixar... Naturalmente tem momentos que a gente fala, acho que eu não que eu vou parar por aqui. Mas eu entendo dessa forma. Depois do intervalo, pode ser? Então até mais, daqui a pouquinho nós voltamos após o intervalo com a doutora Clarissa falando o que foi esse start interno que todos nós temos, e se nós tivermos uma leitura para entender acontecimentos que ocorrem na nossa vida, que são alguns pontos importantíssimos para a nossa transformação, nós podemos aproveitar e ser muito felizes e ter uma qualidade de vida muito melhor. Até daqui a pouco.